hoje eu considero que nós teremos, né, uma das aulas mais esperadas por parte dos alunos desde que eles iniciam, né, essa disciplina, que é a disciplina dos direitos fundamentais, porque é a partir da aula de hoje que eu começo a estudar os direitos em espécie. É a partir de hoje que nós começamos a ler a Constituição e fazer algumas interpretações dos direitos que nós temos lá. É claro, eu sempre esclareço isso, que nós não temos tempo hábil, nós precisaríamos de muito mais de um semestre para fazer uma análise aprofundada de todos os direitos fundamentais expressos na nossa Constituição. A gente, infelizmente, não consegue fazer isso, mesmo que nós prescindíssemos, ou seja, que abríssemos mão da primeira parte, que é a parte de teoria dos direitos fundamentais, que eu considero particularmente muito importante. E, desculpe aqui, o 011 fica ligando nesse horário, não sei porquê, né, mas, enfim. Então, assim, o que eu tento fazer nas minhas turmas de direitos fundamentais, já fiz isso em 2 oportunidades e deu super certo. Eu tento pensar os direitos mais importantes do artigo 5º, tento estudar alguns direitos do artigo 6º, sempre lembrando que vocês vão ter matérias que vão se voltar especificamente para alguns dos direitos com mais profundidade, então, em relação a esses, eu acabo, né, fazendo uma análise apenas en passant. Eu me refiro, por exemplo, aos direitos trabalhistas, né? Se vocês têm direito do trabalho, não tem porquê eu ficar com uma aula, 2 aulas falando de todo o rol dos direitos trabalhistas previstos no artigo 7º, já que vocês vão estudar isso. Mas é importante que eu mencione alguma coisa sobre esses direitos, faça algum tipo de comentário sobre esse assunto. Mas o meu foco é em relação àqueles direitos que vocês não vão estudar em outras disciplinas, né? Vão estudar apenas na minha matéria. Então, eu vou focar principalmente no artigo 5º e vou fazer esse corte, enfatizando principalmente, né, aqueles direitos que são mais importantes, não em termos de gradação, porque eu já adianto para vocês, e vocês quiserem anotar, podem tomar nota, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Todos têm igual importância. Mas eu me referi à importância no sentido de que são os direitos que têm sido mais recorrentemente debatidos no Supremo Tribunal Federal, porque envolvem, né, questões concretas que, por diversos motivos, têm sido levados à nossa Corte Suprema, e esses debates são importantes para, hoje está difícil, meu Deus, para a delimitação do conteúdo concreto do direito fundamental, seja ele qual for. E nós vamos ver que existem alguns direitos que têm sido debatidos com mais frequência na Suprema Corte nesses tempos mais, vamos dizer assim, mais atuais. Um deles é a liberdade de expressão, né, por motivos óbvios, mas alguns motivos que são óbvios para nós não seriam tão óbvios assim se nós estivéssemos vivendo um período de normalidade institucional e democrática. E a gente vai poder trabalhar algumas decisões importantes em relação a isso. Também quero trabalhar algumas decisões importantes em relação ao direito à vida e ao direito à educação, né, que são 2 direitos sociais extremamente importantes e que, né, envolvem discussões atuais em relação ao âmbito de proteção numa sociedade democrática, né, aquilo que nós, como comunidade política, entendemos como sendo posições protegidas por esses direitos, mas também envolvem discussões atreladas à questão do Covid-19. Eu vou me ater a isso quando chegar o momento. Mas eu vou começar pelo direito mais, vamos dizer assim, intuitivo de todos, né, que é o direito à vida. Se vocês quiserem, eu vou compartilhar agora um material com vocês aqui, ó, para vocês acompanharem. Se vocês quiserem acompanhar em alguma, né, com alguma organização, a ordem dos direitos que nós vamos estudar, eu sugiro que vocês peguem, né,
o nosso programa, tá? Porque nele eu estabeleci aqui uma série de direitos, né, que nós vamos estudar, e fiz questão de elencar numa ordem minimamente razoável aqui, racional, para vocês entenderem. Nós vamos além disso, tá? Mas nós não vamos nos restringir a eles, não. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção. Eu quero começar pelo direito à vida, tá bom? Primeira colocação que eu preciso fazer, no entanto, antes de começar a falar do direito à vida especificamente. Informação inicial. Quem são os titulares dos direitos fundamentais, segundo a nossa Constituição? Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Esses são os titulares do direito, dos direitos fundamentais, de acordo com a disposição expressa da Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária, quase que unânime, vai fazer uma interpretação extensiva do caput do artigo 5º para dizer o seguinte: não são só os brasileiros e os estrangeiros residentes. Na verdade, mesmo os estrangeiros não residentes que estejam, né, no Brasil de passagem ou, né, que estejam por algum motivo em estada no Brasil, mas que não sejam residentes, não deixam de ser titulares de direitos fundamentais. Então, todos os direitos que nós vamos estudar são direitos cujo titular, né, são os brasileiros, ou cujos titulares, melhor dizendo, são os brasileiros, os estrangeiros residentes no país, mas também os estrangeiros que não forem residentes no país, mas que, por algum motivo, estiverem sob jurisdição do Estado brasileiro, ou seja, que estiverem em nosso território, em estada, de passagem, etc. Se estiverem aqui, obviamente, como titulares desses direitos, serão protegidos por esses direitos, né? O âmbito de proteção desses direitos os alcançará. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que eu queria que você soubesse é em relação ao artigo 5º, né? Nós não podemos fazer uma interpretação restrita deste artigo. Nós temos que fazer uma interpretação extensiva. Por quê? Porque os titulares dos direitos fundamentais, não só aqueles descritos no caput do artigo 5º, né, mas também nos seus incisos, e em outros artigos, não são só os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, mas também os estrangeiros que não sejam residentes, mas que por algum motivo estejam no território nacional, de passagem ou de estadia, né, mas que ainda não tenham residência fixa aqui. Isso é importante, tá? Isso é até intuitivo. Deixa eu dar um exemplo para tentar fazer com que vocês visualizem melhor. Pensem em uma sueca ou em um português que venham visitar o Brasil, uma situação de normalidade, né? Que, por exemplo, comprem passagem para conhecer o Rio de Janeiro. Essas pessoas que, né, vêm de outros países e que estejam a turismo no Brasil, obviamente não são residentes da República Federativa do Brasil. Mas elas deixam de ser titulares dos direitos fundamentais? Não. A sueca que veio para o Brasil e o português que veio para o Brasil a passeio, né, para fazer turismo, continuam sendo titulares do direito à vida, continuam sendo titulares das liberdades fundamentais, continuam sendo, né, titulares de direitos atrelados, né, à segurança, né, nós vamos ver isso, continuam sendo titulares do direito de propriedade, né, eles não podem ser expropriados dos seus bens. Isso é importante, tá? É óbvio, as mesmas regras que se aplicam aos brasileiros e aos estrangeiros residentes se aplicarão a eles na medida em que o âmbito de proteção dos direitos estiver, em alguma medida, sendo analisado por conta de uma situação concreta. Perfeito?
Entenderam essa primeira explicação? Ela é muito importante, porque é o pontapé inicial para a nossa aula de hoje. Eu queria ter um feedback de vocês. Coloca aí para mim. Sim, ok. Eu quero saber se vocês entenderam essa primeira explicação. Ótimo. Então vamos dar um passo adiante. Eu disse que começaria pelo direito à vida. O direito à vida é um direito expressamente reconhecido no caput do artigo 5º. Olha aqui, ó. Vou ler com vocês, estou projetando aí para vocês. Projetando, não, né? Estou compartilhando a tela da Constituição. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No caput do artigo 5º, a gente tem expressamente a previsão de diversos direitos, mas eu quero começar pelo direito à vida. A Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida. Aí a gente começa a se perguntar, né, sobre qual, afinal de contas, é o conteúdo desse direito. O que ele protege? Quando nós debatemos, né, qual é o âmbito de proteção desse direito, né, o que, afinal de contas, ele protege, a gente começa com uma ideia intuitiva de que sem a preservação do direito à vida, não há que se falar em sujeito de direito e, consequentemente, não haverá que se falar em nenhum outro direito fundamental, né? Pelo menos para o sujeito de direito existir, né, ele tem que ter nascido, é isso? Ou ele tem que ser concebido? Ou aí já começa uma discussão que eu queria travar com vocês. Veja, quando a gente fala em inviolabilidade do direito à vida, a gente está dizendo que esse direito não pode ser violado em hipótese alguma, claro, respeitados os parâmetros estabelecidos na Constituição. Para não ser incoerente com o que eu disse na aula passada, o âmbito de proteção do direito à vida ele vai variar conforme a adoção pelo intérprete da teoria interna ou da teoria externa. A teoria interna é aquela teoria que vai tentar delimitar o conteúdo desse direito a priori, né, a partir, né, dos seus limites imanentes. E a teoria externa é aquela que vai dizer assim, não, tudo o que você imaginar, né, em relação ao direito à vida está a priori amparado por esse direito. Mas, posteriormente, ou seja, num segundo momento, diante de um caso concreto, eu posso restringir o âmbito de proteção desse direito. A questão aqui, né, que vai variar, é a forma de argumentar. Eu não vou voltar a isso, porque nós vimos na aula passada. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês, e eu queria que vocês, né, abrissem o áudio para me responder. O direito à vida é um direito absoluto? O direito à vida é um direito absoluto? O que vocês acham? O direito à vida é um direito absoluto? Não, professor, o direito à vida não é absoluto. Na minha opinião, era para ser, mas não é. Então você acha que não é absoluto, mas na sua opinião era para ser. Veja, depende da teoria que você adotar. A posição que prevalece é a de que o direito à vida não é absoluto, como nenhum outro direito é. Essa é a posição que prevalece na doutrina e na jurisprudência do Brasil e em outros países do mundo. Nenhum direito fundamental é absoluto, por quê? Porque eles podem sofrer, né, restrições ou porque eles têm limites, né, no sentido de que eles têm limites, então eles não amparam toda e qualquer pretensão. Nesse aspecto, é claro, nenhum direito é absoluto. Mas a segunda pergunta, né, que está relacionada ao que eu acabei de dizer, é um pouco mais complexa. Veja, seja esse direito, né, um direito limitado ou um direito que, se estiver presente, estabelece uma proteção absoluta, a questão é, quando é que ele não estará presente ou quando é que a restrição externa imposta a esse direito essencial, que é o direito à vida, será admitido? A nossa Constituição diz que é vedada a pena de morte, salvo em um caso, o caso de guerra declarada. Então vamos lá.
De acordo com o artigo 5º, inciso 47, não haverá penas A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 84, inciso 19. O 84, inciso 19, fala que é prerrogativo do presidente da República declarar a guerra, né? Então, em caso, né, de crime de guerra e respeitadas, né, as garantias, né, que nós estabelecemos mesmo durante o período de guerra, garantias relacionadas, né, ao direito de guerra e ao direito humanitário, você pode ter, de acordo com a nossa Constituição, a imposição da pena de morte. Se é possível impor a pena de morte, ainda que nesta situação restrita, e apenas nessa situação restrita, sob pena de violação do princípio da proibição de retrocesso, que nós já estudamos, né, porque esta é uma proteção que já se estabeleceu em relação ao direito à vida. Veja, o direito à vida só comporta restrição por imposição de pena de morte em caso de guerra declarada. Esse é um nível de proteção que nós já estabelecemos. Se nós estabelecêssemos outras hipóteses, nós estaríamos restringindo o âmbito de proteção do direito à vida ou delimitando, né, um âmbito menor de proteção para o direito à vida. Então, isso significaria, de acordo com o estágio que nós nos encontramos hoje, um retrocesso social, ou seja, isso violaria o princípio da vedação do retrocesso. Então, veja, o direito à vida, de acordo com as disposições, né, do programa normativo constitucional, só um minuto, gente. Tia, vou deixar aqui fora porque o 011 está ligando toda hora, na hora da aula, pelo amor de Deus. Gente, desculpe, viu? Que todo dia agora estão ligando esse horário, no horário da aula, pelo amor de Deus. Bom, então voltando. Vejam, o direito à vida, ele protege a vida, né, do ser humano. Ele tem limites de acordo com a teoria externa e de acordo com a teoria interna também, né, limites imanentes. Ele vai até certo ponto. Ele admite restrições externas? De acordo com a teoria externa, sim. A restrição externa que seria a imposição da pena de morte em caso de guerra declarada. E, de acordo com a teoria interna, isso não seria uma restrição externa, seria um limite imanente do direito à vida, no sentido de que ele não vai até esse ponto. Então, ele não é um direito absoluto, no sentido de que ele não protege toda e qualquer situação, né? Ele não ampara toda e qualquer situação concreta, não toda e qualquer pretensão relacionada à manutenção da vida. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, ainda, né, discutindo o direito à vida, é um pouco mais complexa. Diz respeito à interrupção da gestação. Diz respeito ao aborto. Pessoas que, por diversas razões, geralmente, né, de ordem religiosa, se opõem ao aborto, costumam justificar a proibição do aborto, entre outros motivos, com o argumento jurídico de que o aborto violaria o direito à vida. E que a vida, por ser um direito básico, essencial, não poderia sofrer esse tipo de restrição. A questão que nós precisamos debater antes de estudar os dois julgados do STF que têm relação com esse tema é: se o direito à vida comporta restrição, né, imposta pela pena de morte no caso de guerra declarada, a pergunta que se deve fazer é: se ele não é absoluto a ponto de proibir a imposição da pena de morte, ainda que nessa situação restrita, será que faria sentido dizer que ele seria absoluto no sentido de não permitir a interrupção da gestação? Bom, nós sabemos que, de acordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o aborto não é permitido no Brasil de forma indiscriminada, ou seja, ele não é admitido em toda e qualquer hipótese. Há duas situações em que o aborto é admitido no Brasil, de acordo com a disposição do Código Penal, porque
essas são hipóteses, né, de excludentes de ilicitude desde a década de 40. Eu vou abrir o Código Penal aqui. Perdão. No artigo 128, lembrem-se, o Código Penal é de 1940. No artigo 128, diz assim: não se pune o aborto praticado por médico. Hoje, vejam, hoje, o aborto é crime, né? Ele está tipificado no Código Penal como crime. Tanto o aborto praticado, né, por terceiro ou o aborto praticado pela própria gestante. Eles estão tipificados aqui, ó, no 124 e no 125, tá? Com ou sem o consentimento da gestante, em regra, o aborto configura uma conduta típica e ilícita. Mas, vejam, no caso do 128, a despeito de ser uma conduta típica, há uma excludente de licitude. Por quê? Porque não se punirá o aborto se, veja, se não há outro motivo de salvar a vida da gestante. Esse é o chamado aborto necessário, tá? Ou, 2, no caso de gravidez resultante de estupro. Esse aqui, ó, né, tá disposto aqui, ó, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou seja, não é obrigatório que se faça o aborto, mas se for, né, consentido e a gestante, né, manifestar, se a gestante manifestar essa vontade, esse é o ponto, né, ou quando incapaz o representante legal dela manifestar essa vontade, o aborto, nesse caso, não é penalizado. Bom, aí eu volto à discussão que eu estava estabelecendo. O aborto, ele estabelece uma clara limitação à vida, no sentido de que ele interrompe a gestação e acaba que por eliminar qualquer possibilidade, né, de vida extrauterina após o parto. Ou mesmo, né, vamos lá, após o parto, óbvio, né, mas ainda durante a gestação. A discussão que se deve estabelecer aqui é: isso é ou não um limite ao direito à vida? A discussão é importante porque ela perpassa pela definição de quem é o titular do direito. Vejam, há uma discussão muito forte sobre quando se dá o início da vida, inclusive no campo científico, né? Se é com a concepção, se é com a anidação, se é com a formação do córtex cerebral. A posição que você adota é relevante para fins de proteção do feto e depois, né, de um determinado período do embrião, depois de um determinado período de tempo do feto. O entendimento do Supremo, ele não é muito bem delimitado nessa área, apesar de o Supremo já ter debatido esta questão em 2 julgados. Especificamente, um deles está até aqui, né? Especificamente, na ADPF 54, que é a que trata do aborto do anencéfalo, eu vou falar disso agora, e na ação direta de inconstitucionalidade 3510, que foi a ação direta de inconstitucionalidade referente às pesquisas com células-tronco embrionária. Vamos começar pela pesquisa com células-tronco embrionária. Bom, ADI 3510, para quem quiser anotar o número. O que esta ADI discutia? Ela discutia a constitucionalidade de uma lei que autorizava a pesquisa com células-tronco em embriões que fossem pré-implantes, ou seja, não implantados no útero materno.
quando você está, né, diante de uma situação de fertilização in vitro, vários embriões são fruto, né, da inseminação, e você não vai implantar todos no útero materno. Né? Então você tem ali, né, você coleta o material da mulher, o material do homem, você coleta o espermatozoide, você coleta os óvulos, mas você, a partir do momento em que promove, né, a união do óvulo com o espermatozoide, você vai ter vários embriões, mas você não vai implantar todos, você vai implantar alguns. Outros você vai guardar, né, principalmente aquelas pessoas que têm mais recursos, e alguns serão os que eles chamam de embriões excedentários, por conta de diversos fatores, embriões que não estão aptos para serem implantados no útero. Né? Então, eles seriam descartados por conta de uma série de problemas, né, relacionados à má formação ou por conta da idade, do tempo, né, que se passou desde a fecundação, enfim. O fato é, nem todos os embriões serão implantados. E a lei autorizava que esses embriões que não fossem implantados e que fossem ser descartados pudessem sofrer, então, uma intervenção que é exatamente uma intervenção externa para fins de pesquisa. Pesquisa com células-tronco. Você pegaria as células-tronco do embrião e faria, a partir dali, né, estudos, inclusive estudos relacionados a desenvolvimento, né, de órgãos e etc. Né? Principalmente para a cura de doenças degenerativas, enfim. E houve uma extensa discussão sobre se esta lei seria constitucional ou não. Por quê? Porque, em tese, ela violaria o direito à vida do embrião. O entendimento do Supremo, nesse caso, foi o de que não há que se falar em sujeito de direito antes da implantação, né, do embrião no útero materno. Ou seja, você não fala em sujeito de direito do embrião pré-implanto. Então, o Supremo considerou que a pesquisa com células-tronco embrionária seria constitucional, né? A lei que autorizava seria constitucional, porque sequer haveria que se falar, né, em direito à vida ali, porque não haveria um sujeito de direito com a possibilidade, então, de ser protegido por esse direito. Veja, o Supremo não disse quando começa a vida, ele não fez, nesse caso, nenhum tipo de debate em relação a quem efetivamente, né, seria o beneficiário dessas pesquisas ou quem eventualmente seria o prejudicado. Ele não entrou nessa celeuma, mas ele definiu que não haveria que se falar em direito à vida para o embrião pré-implanto. Então, o que eu posso dizer é que o embrião excedentário, aquele que seria descartado antes da implantação, né, ele não é titular do direito à vida. Essa discussão acaba que por nos despertar para a seguinte questão, né? Existem limites éticos à ciência? Será que, mesmo nesse caso, né, a gente não poderia imaginar que a lei, né, estivesse instrumentalizando o ser humano? Porque nós sabemos que existem outros, né, materiais humanos que possuem células-tronco e que poderiam, né, ser utilizados para essas pesquisas, como, por exemplo, o cordão umbilical. Será que admitir, de fato, pesquisa com células-tronco, nesse caso, não seria, né, em alguma medida, abrir uma possibilidade para a instrumentalização do ser humano? Ainda que nós não estivéssemos falando efetivamente de um sujeito de direito de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não analisou essa questão a fundo, como pelo menos eu achava que ele deveria ter analisado. Mas o ponto, e essa é a crítica que eu faço a essa decisão específica, é que eu considerei os votos muito mal fundamentados, não tanto pela declaração da constitucionalidade da norma, mas pela forma como se desenvolveu a argumentação. Teve um dos ministros, se eu não estou enganado, foi o Aires Brito, nem é ministro mais, né, já falecido,
mas ele disse assim, olha, ele fez uma distinção que eu chamo de distinção Falcão, né, aquele cantor. Até em tom jocoso mesmo, que ele falou assim, olha, feto é feto, embrião é embrião, pessoa é pessoa. Eu fiquei assim, caramba, né, que coisa. Feto embrião é embrião, feto é feto, pessoa é pessoa. Isso não justifica absolutamente nada, né? O que eu entendo que, em última instância, precisaria ser debatido afinal de contas, quando se dá o início da vida? Para fins jurídicos. Porque é a partir desse momento que o direito à vida tem que efetivamente incidir para proteger os sujeitos. Perfeito? Então, no caso da ADI 3510, que é das pesquisas com células-tronco, o Supremo entendeu que não basta ser, né, embrião para ter a proteção do direito à vida. Tem que ser embrião, pelo menos, implantado no útero materno. Os embriões que não forem implantados, eu vou chamar esses embriões de pré-implantos, não são protegidos pelo direito à vida. Beleza? Para a teoria externa, isso seria uma restrição. Para a teoria interna, você estaria falando de um limite imanente do direito. O direito à vida não alcança o embrião pré-implanto. Segunda questão que eu queria debater, ainda relacionada a embriões e fetos, é a questão efetivamente do aborto, né? O aborto, como nós já vimos, ele não é admitido em regra, salvo nas hipóteses do aborto necessário e do aborto em caso de estupro, né? O aborto humanitário e o aborto terapêutico. Pois bem, meus caros, o Supremo foi instado a se posicionar sobre a situação do feto anencéfalo. O que é o feto anencéfalo? É aquele feto que não desenvolveu devidamente o córtex cerebral, né? Por um problema, as sinapses, né, cerebrais não vão se formar, você não vai ter a formação de uma área do cérebro responsável pelas sensações. E o feto, nesse caso, né, ele não tem nenhuma possibilidade de vida extrauterina, né? Aqueles que efetivamente nascem morrem imediatamente, morrem em poucos minutos. Eles não têm, por conta, né, desta deficiência, possibilidade de vida após o parto. E então o Supremo foi instado a se posicionar sobre esse caso e decidiu que o aborto de anencéfalos, aqueles fetos com má formação do córtex cerebral, ele seria admitido, ele não seria penalizado. Então, ele é mais uma excludente de ilicitude que nós podemos incluir, além dessas duas do 128. Isso significa que, para o Supremo Tribunal Federal, o anencéfalo não é titular do direito à vida, porque o Supremo Tribunal Federal considerou isso, né, está expressamente descrito em alguns dos votos, que o anencéfalo é um natimorto, ou seja, ele tem vida apenas em potencial, mas ele não tem possibilidade de vida extrauterina. Quando ele nasce, ele já nasce morto ou ele é levado a óbito. Diante disso, não haveria que se falar em proteção desse sujeito. O anencéfalo não seria, portanto, um sujeito de direito, percebe? Esse é o ponto. E aí vem uma terceira discussão que toca num julgado do ministro Luiz Roberto Barroso, em um habeas corpus extremamente polêmico, né, porque ele não tratava especificamente dessa situação. Ele tratava de uma situação de aborto, mas ele não estava sendo, não estava colocando, né, para o Supremo a questão, né, da legalização do aborto. O que você estava discutindo ali era a situação de médicos que haviam praticado aborto e se eles poderiam ou não ser colocados em liberdade naquela situação concreta. Mas o fato é que eu vou projetar para vocês aqui agora, né, eu vou compartilhar com vocês aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão monocrática. Perdão, não foi uma decisão monocrática, a decisão do ministro Barroso, né, num caso que envolveu o voto de 3 ministros, foi uma decisão
extremamente polêmica, porque ele admitiu, né, o aborto para além dessas 3 hipóteses. Eu vou colocar aqui, tá? Só deixa eu encontrar o parâmetro aqui. O que o Barroso decidiu? O Barroso decidiu, e veja, essa não é a posição do Supremo, essa é a posição do ministro Barroso. Ele proferiu essa decisão num voto dele. No caso, né, os outros 2 ministros não votaram nesse sentido, não com esses argumentos, porque a questão de fundo não era essa. A questão envolvia a libertação ou não, né, a liberdade provisória ou não, ou melhor, o relaxamento, né, da prisão preventiva ou não dos médicos que haviam praticado o aborto. Mas o Barroso decidiu que seria legítimo, né, a prática do aborto no primeiro trimestre de gestação. Por quê? Porque ele entendeu que antes do primeiro trimestre você não teria a formação do córtex cerebral, né, o fechamento do córtex cerebral com todas as questões relacionadas, né, a esse aspecto biológico, e antes disso você não teria a possibilidade do feto ou do embrião, antes disso, né, sofrer nenhum tipo de ou ter nenhum tipo de sensação, né? A partir do momento em que se fecha o córtex cerebral, que se forma o córtex cerebral, aí você já tem um ser senciente aí, ele não admitiria essa possibilidade. Então, ele disse assim, ó, essa decisão que eu estou projetando para vocês aí em resumo. Ó. A interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação provocada pela própria gestante ou com o seu consentimento não é crime. É preciso conferir interpretação conforme ao 124 e 126 do Código Penal, que tipificam o aborto para excluir de seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização dessa hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. Percebam que ele utilizou claramente o dispositivo, né, da teoria externa, que é o princípio da proporcionalidade. A questão, né, que precisa ser pontuada aqui é a seguinte: por que o Barroso estabeleceu o parâmetro de 3 meses? Né? Isso está bem explicado no voto dele, e se vocês quiserem ter acesso mais detalhado, no site do Dizer o Direito vocês têm acesso a essa decisão, e no resumo que eu passei para vocês está o número dela, né? E esse resumo mostra, né, quais são os argumentos utilizados pelo Barroso para justificar essa posição. Ele disse assim, ó, existe uma intensa polêmica que envolve, né, quando se inicia a vida e qual é o status jurídico do embrião durante a fase da gestação. Você tem algumas teorias, né? De um lado, os que sustentam que a vida começa com a concepção, é a teoria concepcionista. O STJ, veja, o STJ já reconheceu direitos de indenização a crianças que, quando suportaram o dano, ainda estavam em fase de gestação. Por exemplo, o pai morreu por algum tipo, né, de acidente que fosse de responsabilidade de alguém, por exemplo, foi morto por alguém, e esse alguém tem que pagar uma indenização à família. Esta indenização, ela cabe, inclusive, para aqueles filhos que nasceram, mas que durante a morte, quando da morte do pai, ainda eram embriões. Vejam, o STJ já adotou, para fins de indenização, a teoria concepcionista. Tá? Existe uma outra teoria, que é a teoria que fala que a vida se começa, né, quando da formação do sistema nervoso central, com a presença de rudimentos de consciência, ou seja, com o fechamento do córtex cerebral, você tem a formação do sistema nervoso e o início, né, de um ser que já tem consciência, já consegue sentir, por exemplo, aquilo que se passa ali dentro e também fora do útero, né? E é isso que o Barroso utilizou para definir o parâmetro dos 3 meses. Por quê? Porque a formação do sistema nervoso central se dá com 3 meses, tá certo? Só que essa não é a única, essas não são as 2 únicas teorias, né? Você tem ainda
concepções relacionadas ao início, o início da personalidade, né? Quando é que a vida começa, tudo bem, com a concepção, mas quando é que nasce o sujeito de direitos? Aí você vai ter nova discussão, né? Se com a concepção, se com o nascimento, com vida, se existe uma teoria intermediária. Esse não é o objeto, né, da minha aula. O objeto da minha aula é dizer o seguinte, e aí eu concluo a minha explicação. Existe hoje uma discussão extremamente intensa sobre se o direito à vida ampararia o feto e o embrião por conta de esta proteção inviabilizar a prática do aborto, que em tese, né, para algumas pessoas, seria um direito relacionado à autonomia da gestante. O entendimento que prevalece no Supremo hoje é o de que o aborto não é admitido em toda e qualquer hipótese, de que continuam valendo os tipos penais descritos no Código Penal em relação ao aborto, né, nos artigos 124 e 126. E, por conta disso, o entendimento que prevalece, no meu modo de entender, é o de que o direito à vida protege, sim, o embrião e o feto, tá certo? Obviamente, desde que o embrião esteja implantado no útero materno e que ele tenha possibilidade de vida extrauterina. Por que eu estou estabelecendo esse critério? Por conta da ADI 3510, porque o Supremo disse, se não houver implantação do embrião, não há que se falar em sujeito de direitos. E por conta da ADPF 54, que é a ADPF dos anencéfalos, porque o Supremo também disse, se não houver possibilidade de vida extrauterina, eu não tenho sujeito de direito. Esse é o estado atual da discussão no Brasil em relação ao aborto. Tá? O posicionamento do ministro Barroso, que é um posicionamento que admite uma restrição maior ao direito à vida, uma restrição externa maior ao direito à vida, não é amparado pelo Supremo Tribunal Federal como um todo, ou seja, não há como afirmar que esse seja o entendimento do Supremo, porque o Supremo é composto por 11 ministros e esta questão não foi debatida em plenário. Tá? Então não há que se falar sequer em posicionamento majoritário sobre o assunto. Mas é preciso pontuar que o ministro Barroso tem essa posição mais libertária em relação ao assunto. Tá? Libertária porque é uma posição que privilegia os direitos da mulher em detrimento, né, de eventuais direitos do embrião, até mesmo por não reconhecer, né, que o embrião antes, ou o feto, né, antes dos 3 meses, seria um sujeito de direito. Perfeito? Para concluir a minha explicação em relação ao direito à vida, eu posso dizer o seguinte, o direito à vida, de acordo com a teoria externa, comporta restrições externas. Algumas delas advindas da imposição da pena de morte, outras por conta da possibilidade da prática do aborto. Algumas das quais, inclusive, com previsão legislativa desde a década de 40. Nós vimos aborto terapêutico e o aborto humanitário. Né? O terapêutico para salvar a vida da gestante, a única possibilidade, e o aborto humanitário, caso da gestação em decorrência da prática de estupro. Fora dessas hipóteses, só o anencéfalo, beleza? Por quê? Porque a situação das pesquisas com células-tronco não envolvem, de acordo com o Supremo, sujeito de direito, então não há que se falar em direito à vida naquele caso. Perfeito? Alguma dúvida? Viram que nós trabalhamos diversos aspectos do direito à vida. Eu entrei aqui em diversos assuntos espinhosos, mas esse é o atual estágio do debate do direito à vida no Brasil. Beleza? Agora eu quero ouvir vocês. Alguma dúvida? Porque eu vou avançar para a discussão em relação à isonomia, tá? Alguma dúvida, gente? Coloca aí para mim. Se você quiser falar alguma coisa, tenha toda a liberdade. Mas eu tentei te explicar o atual estado da arte em relação a esse direito, tá bom? Alguma dúvida? Coloca aí para mim, né? Sim, não. Se você quiser falar alguma coisa, abre o áudio, coloca aí. Se quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Senão eu vou continuar.
Nada? Nenhuma forte objeção? Uma coisa que alguém poderia, né, me perguntar. Professor, você é a favor ou contra o aborto, afinal de contas? Eu, particularmente, sou contra, tá? Mas eu apresentei para vocês qual é o atual estágio do debate em relação à possibilidade ou não do aborto no Brasil. Eu sou contra o aborto em toda e qualquer hipótese? Não. Eu admito o aborto no caso, né, das previsões do Código Penal, né, o necessário e o aborto em caso, né, de estupro, que é o aborto humanitário. Eu admito essas duas hipóteses, também o aborto de anencéfalos. Obviamente, em todas essas hipóteses, com o consentimento da gestante, tá certo? São as três hipóteses que eu admito. É óbvio, eu sou homem, né? Eu certamente nunca vou me submeter a um procedimento desse tipo, mas eu reconheço que uma mulher tende a ser mais concessiva à possibilidade do aborto do que um homem, tá certo? Ainda mais uma pessoa com uma pré-compreensão religiosa. Eu tento, no entanto, né, desenvolver uma abordagem jurídica que, obviamente, não se desprende das minhas pré-compreensões, mas que também esteja atenta aos argumentos que são utilizados para justificar medidas mais incisivas em relação ao direito à vida. Beleza? Vamos avançar um pouco mais. Ainda no artigo 5º, eu quero estudar o artigo 5º, inciso 1º, tá? Vejam, diz assim o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. E o inciso 1º fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Meus caros, a primeira coisa que vocês precisam saber, esse é o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. É sinônimo, igualdade e isonomia. Se nós analisamos o texto, fica parecendo, né, que é fácil e não haverá nenhum tipo de discussão em relação ao assunto, e que todo e qualquer tipo de tratamento diferenciado das pessoas, ou dos homens e das mulheres, não seria admitido. Mas deixa eu trazer para vocês algumas discussões. Vejam, primeira, já que a gente falou, né, de nascimento, pensem comigo na licença maternidade. A licença maternidade da mulher, de acordo com a nossa Constituição, ela é mais ampla que a licença maternidade do homem. E isso não significa tratar de forma discriminatória o homem de acordo com o entendimento hoje pacífico no Supremo Tribunal Federal. Detalhe, há países que estabelecem licença maternidade para a mulher e para o homem com o mesmo período de tempo. Por quê? Porque seria um tempo em que o homem estaria exatamente à disposição do filho para auxiliar a mulher durante a gestação, percebe? E seria uma forma de evitar o impacto desproporcional de uma eventual proteção da mulher por conta de, entre aspas, né, desvantagens para o empregador, percebe? Entre aspas, porque é um argumento que é frequentemente utilizado, um argumento preconceituoso que eu queria discutir daqui a pouco. Mas vejam, isso é um ponto. O direito admite, né, por exemplo, a aposentadoria da mulher antes da aposentadoria do homem. Estou falando da aposentadoria por idade. Não é qualquer tipo de diferença que viola o princípio da isonomia. Então, nós precisamos entender o princípio da isonomia com base, né, nas suas duas dimensões. Primeiro, o princípio da isonomia ou da igualdade formal, a igualdade perante a lei. Essa é uma garantia que nasce, né, com as revoluções liberais e que tem a pretensão de romper com uma lógica de privilégios, privilégios que eram atribuídos a quem? Aos nobres, né? Quem era rei nunca perdia a majestade, então você nunca estava no mesmo patamar de quem tinha, por algum tipo, né, de sorte, né, a sorte do nascimento, o privilégio da casta. Se você não era nobre, você jamais seria nobre, você não era igual a ele. E a revolução
liberal, né, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Inglesa, rompem com isso quando elas dizem, não, todos são iguais perante a lei, não há mais o privilégio de casta. Essa é a igualdade formal, porque ela não está aqui tratando, né, de um assunto muito caro à atualidade, mas que não é só atual, né? Ele já vem desde Aristóteles, que é o seguinte, e esta é a segunda dimensão da igualdade, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Será que, de fato, se eu tratar todos da mesma forma, eu vou garantir a isonomia, a igualdade, o tratamento das pessoas como iguais? Vejam, é importante garantir a igualdade perante a lei, né? Garantir a todos os mesmos acessos, né? Os mesmos recursos, no sentido de garantir a todos um tratamento que seja equânime. Mas o que significa isso? E quais são as medidas que eu preciso levar em conta para garantir a isonomia? Vejam o debate atual sobre o Enem. Eu adio o Enem ou eu não adio o Enem? Hoje, né, já foi decidido que ele vai ser adiado. Havia um argumento do ministro da Educação, que não me surpreende em absolutamente nada, dizendo que não, cada um estuda do jeito que der. Estamos tratando todo mundo igualmente, todos são iguais perante a lei. Mas o problema é que você tem condições materiais diferentes. Você tem pessoas que não têm o privilégio que vocês estão tendo hoje de ter uma aula, né, telepresencial, uma aula pela internet. As pessoas da escola pública, por exemplo, né, em algumas unidades, na maioria delas, não estão tendo aula porque não têm acesso à internet. Como é que fica? Mais do que isso, né, vamos pensar aqui, e aí eu vou entrar exatamente no debate da política de cotas, porque é o debate que mais é presente na questão da isonomia. Estou aqui abrindo a decisão do STF, tá? E vou discuti-la daqui a pouquinho. Veja, deixa eu só cortar aqui para mim. Olha só, então a isonomia ela tem duas faces. A face formal, todos são iguais perante a lei, né? Então, a princípio, né, você tem acesso ao mesmo tratamento, não importa se você é homem ou mulher, ao mesmo tratamento, mas admite-se, eventualmente, né, um tratamento diferenciado desde que amparado na Constituição. E esse é o ponto para a discussão em relação à segunda dimensão do princípio da igualdade ou isonomia, que é a isonomia geométrica, ou seja, que é a igualdade formal ou aritmética. Todos estão no mesmo patamar. Você trata as pessoas que estão no mesmo patamar do mesmo jeito. Todos são iguais perante a lei. Essa é a primeira dimensão. Igualdade formal ou igualdade aritmética. A segunda é a igualdade geométrica, que leva em consideração os aspectos materiais. A igualdade geométrica diz o seguinte, não dá para tratar igualmente pessoas que estão em situação desigual. Porque se eu trato igualmente pessoas que estão em situação desigual, eu não contribuo para o fim, o telos, a razão de ser do princípio da isonomia, que é garantir a igualdade de oportunidades. Eu acabo privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras. Se eu tenho o Enem agora, né, se eu escuto o ministro da Educação, eu acho que não devia nem receber esse nome, mas vai lá. Se eu escuto o ministro da Educação, né, e sigo o argumento da propaganda institucional, olha, estuda do jeito que der, se vira aí, né? Na hora lá, o Enem, ele disse expressamente isso, o Enem não foi criado para corrigir situações de desigualdade. Que lê do engano, né? É aquela coisa assim, você está dando oportunidade só para quem tem, né? Só para quem efetivamente tem uma situação privilegiada, tem recursos. Olha, a educação não é só formal, você também tem uma educação cívica, aprender a conviver, aprender a respeitar as diferenças, criar empatia com o outro. Isso também é importante para a formação de um bom cidadão. Isso também é educação. Não é só saber quem vai entrar ou não na universidade. Mais do que isso, o ensino universitário ele pressupõe o convívio de diferentes pessoas, com bagagens diferentes, com histórias de vida diferentes, exatamente para que as pessoas aprendam a conviver e a tolerar umas às outras,
para que elas tenham o contato com visões de mundo diferentes, mas também com realidades diferentes. Porque quando eu convivo, eu aprendo a não só tolerar, mas eu compreendo melhor as dificuldades de cada um. Tem gente, meus caros, acreditem, tem gente que não sabe o que é transporte público, porque nunca usou o transporte público. Eu tenho certeza que essa não é a realidade dessa turma, mas há pessoas que, para elas, transporte público de qualidade tanto faz como tanto fez, elas não são usuárias desse serviço. Isso significa que elas, se não tivessem contato com pessoas que se utilizam do transporte público para se locomover, muito provavelmente não teriam empatia alguma com a questão do transporte público e muito menos com as pessoas que têm que enfrentar situações extremamente problemáticas no transporte público. Então, a educação tem a ver com isso também. O Forma-se um Bom Cidadão, a partir disso também. Tem um ótimo livro para vocês lerem sobre isso, que eu já indiquei, o Justiça Quer Fazer a Coisa Certa, mas também O Que o Dinheiro Não Compra, os dois do Michael Sandel. Bom, então voltando aqui para a isonomia. A dimensão geométrica, que é a igualdade, né, percebida sobre outra perspectiva, ela fala assim, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, ele pressupõe o quê? Que eu trate os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Não para manter a desigualdade, mas para igualá-los, ou seja, criar condições equânimes de competição. Ou seja, equiparar as pessoas que estão em condições diferentes para que elas possam competir em igualdade de condições. As cotas são exatamente políticas de ação afirmativa que visam a garantir a possibilidade do respeito da igualdade geométrica, isonomia, no sentido geométrico. Isso vem desde Aristóteles. Só que Aristóteles falava em tratar os desiguais desigualmente, não para igualá-los, mas para manter a desigualdade. Isso é uma releitura da igualdade geométrica. Tratar desigualmente os desiguais para igualá-los. Não há que se falar em igualdade formal, desatrelada da igualdade geométrica. São duas dimensões do mesmo princípio, o princípio da igualdade. E o Supremo Tribunal Federal se deparou com a questão ao julgar, né, a constitucionalidade de leis estaduais que estabeleciam, e uma lei federal também, né, que estabelecia a política de cotas para negros nas universidades. Foi a Lei 12.990. Parênteses, antes de ler essa decisão e encerrar a aula com algum tipo de debate em relação ao assunto. Quando a gente fala de cotas, as pessoas primeiro pensam assim, nossa, cota, isso é discriminação, né? Veja, quando você fala isso, você está ignorando que a discriminação que é vedada pelo princípio da isonomia é a discriminação negativa, ou seja, aquela que implica exclusão da pessoa. Não é a discriminação positiva, aquela que visa a incluir pessoas. Segundo, a pessoa que afirma isso geralmente desconhece a discussão em relação à isonomia como um padrão geométrico, ou seja, o princípio da igualdade geométrica, tratar os desiguais igualmente na medida da sua desigualdade para igualá-los. Em terceiro lugar, e esse é o ponto que me é mais caro, quando a gente fala em política de cotas, as pessoas geralmente ignoram onde esse debate nasceu. Ele nasceu nos Estados Unidos, no famoso caso Brown versus Board of Education, um caso que é tratado, inclusive, no filme Forrest Gump, né, quando algumas pessoas, né, de pele negra estavam entrando na universidade lá no Arizona, né, e estavam ali, né, pela primeira vez tendo contato com pessoas brancas no meio universitário. Vejam, o caso Brown versus Board of Education disse que a política que a Suprema Corte norte-americana até então amparava, que era dos separados mais iguais, não fazia sentido. Que era preciso ter o convívio entre negros e brancos para que as pessoas deixassem de ser tão preconceituosas quanto eram, né? E continuam a ser. Então, ela estabeleceu, nessa decisão, Brown vs. Board of Education, um contingente de vagas que deveriam ser dadas, né, ou melhor, que deveriam ser fornecidas a pessoas negras para que elas, né, pudessem, a partir disso, conviver com os brancos e diminuir
a discriminação e, obviamente, né, a desenvolver uma nova forma de olhar a questão da igualdade nos Estados Unidos. Surgiu aí. Né? Esse é um precedente quando a gente fala em política de cotas. Mas mais do que isso, quando a gente fala em cotas, as pessoas automaticamente ligam, né? Cota à questão da cor da pele, ou a questão, né, racial, como usualmente chamado. Mas não necessariamente. Você tem cota para pessoas com deficiência. Você tem cotas para mulheres. Veja, por exemplo, a discussão em relação à situação do Congresso Nacional. Nós sabemos que a nossa população é majoritariamente constituída por mulheres. No entanto, a representação das mulheres no Congresso Nacional é bem menor do que a representação dos homens. Por conta disso, a legislação eleitoral criou um contingente mínimo de candidaturas femininas para que você tenha, ao menos em tese, a possibilidade de aumentar o contingente de mulheres no Congresso Nacional. Isso é cota. Inclusive a questão, né, um dos inquéritos que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, né, é a questão dos laranjas, né, candidatos que foram, vamos dizer assim, inscritos, mas que efetivamente não concorreram, né, alguns receberam dinheiro, né, de campanha de outros. Tinha a ver com o contingente mínimo de mulheres. Então, cota não tem a ver só com critério racial, mas também tem a ver com critério racial, e principalmente num Brasil como o nosso, num país como o nosso, melhor dizendo, né, que conviveu com a escravidão durante, né, mais de 400 anos, mais de 300 anos, melhor dizendo, né, e que, apesar da abolição formal da escravidão, continua a tratar os negros com de uma forma extremamente diferente, né, do que dispensa o tratamento dos brancos. Basta ver a questão, né, salarial, basta ver as carreiras que são vistas pela população como mais nobres, né, qual é a população, qual é a característica fenotípica das pessoas que geralmente estão nessas carreiras, para você perceber que ainda há discriminação racial no Brasil. Né? Eu dou o exemplo do Ministério Público Federal, né? Eu poderia dar o exemplo da Defensoria Pública, eu poderia dar o exemplo da magistratura. Né? Se você for a um tribunal, basta ver o Supremo Tribunal Federal. Analise quantos ministros negros nós temos hoje. Quantos nós tivemos ao longo da história. Será que é por acaso? Será que é mesmo só uma questão de mérito? Aí você vai na copa de um tribunal, na copa de um órgão público, e olha lá quantos negros tem. Os CEOs, tá na moda essa palavra, né? De grandes empresas, geralmente não são negros. Por que será? É só uma questão de mérito? É só coincidência? Então, essas questões despertam o nosso olhar para a importância da isonomia no sentido geométrico, né? Cota não é só uma forma de dar uma mãozinha, é mais do que isso, é uma forma de compensar uma desigualdade estrutural que está presente na nossa sociedade, aceitemos nós ou não. É histórico, há dados empíricos incontestáveis. Tudo bem, hoje em dia, dado empírico e nada é a mesma coisa, né? As pessoas questionam, inclusive, se a Terra é redonda, né? Ela orbita ao redor do Sol, ela orbita ao redor do seu próprio eixo, mas há gente que pensa que ela não é redonda. Então, assim, né, depois de vários estudos e de várias pesquisas, você tem, inclusive, imagens de satélite. Então, o que são dados empíricos para essas pessoas? Nada. Mas eu acho que para a ciência, né, isso faz sentido. Tá? E nós estamos na universidade, a área do saber, a área que nós temos que construir um raciocínio reflexivo, crítico sobre as coisas, a área onde as pessoas, onde são formados pensadores, né, onde são formadas pessoas com consciência da realidade que as circunda. Então nós precisamos levar isso em conta. E aí eu vou ler esse julgado aqui sobre a questão das cotas e vou encerrar a aula com ele, abrindo para considerações e perguntas. Eu tenho certeza que esse é um tema que comporta bastante discussão e bastante debate, tá?
Diz assim essa decisão, meus caros, eu acho que vocês não estão vendo aí, deixa eu compartilhar com vocês. Diz assim essa decisão, né, que teve como relator o ministro Barroso, decisão de 2017, perdão. É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, estabelecido pela Lei 2.990, no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, sociedade de economia mistas, controladas pela União. Logo, o sistema se aplica para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta. Então, sistema de cotas, de acordo com o Supremo, é constitucional. 2. Além da autodeclaração, né, como é que eu vou definir quem tem direito à cota racial? O critério é autodeclaração. Eu me identifico como negro. Eu me auto-identifico como negro. Só tem esse critério? Não. O Supremo diz que, além desse critério, veja, além da autodeclaração, é possível que a administração pública adote critérios de heteroidentificação para analisar se o candidato se enquadra nos parâmetros de cota. Segundo o artigo 2º da lei, poderão concorrer à vaga reservada aos candidatos negros aqueles que se autodeclarem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE. Trata-se do chamado critério de autodeclaração. O STF afirmou que esse critério é constitucional. Entretanto, é possível também que a administração adote um controle heterônomo, sobretudo quando existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. Assim, é legítima a utilização de critérios subsidiários de heterointegração dos candidatos que se declarem pretos ou pardos. A finalidade é combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. Vale ressaltar que tais critérios deverão respeitar a dignidade da pessoa humana e assegurar o contraditório e a ampla defesa. Exemplos de controle heterônomo, né, de critérios de heterointegração. A existência de autodeclaração presencial perante uma comissão de concurso, que vai avaliar se a pessoa é negra ou não, de acordo com o fenótipo, né, de acordo com a sua transcendência, de acordo com a sua transcendência, a sua descendência, melhor dizendo, né, de acordo com os critérios que são utilizados para definir, né, quem é negro ou pardo. A exigência de apresentação de fotos pelos candidatos, é muito comum isso, no ato de inscrição você tem que apresentar uma foto, tá? Formação de comissões com composição plural para a entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. Inclusive, alguns integrantes de movimentos, né, movimentos de minorias e movimentos negros, exatamente para identificar se a pessoa se autodeclarou como negra, porque ela de fato se auto-identifica como tal, ou se ela fez isso só para usufruir de uma garantia, né, que é a garantia da cota. Bom, vejam que o Supremo, então, disse, olha, é constitucional a política de cotas, é constitucional o critério da autoidentificação e é constitucional a utilização no concurso de critérios de heteroidentificação para aferir se houve ou não fraude na autodeclaração. Perfeito? Isso tudo tem a ver com a isonomia. Aí eu queria abrir para que vocês pudessem perguntar se ficou alguma dúvida ou quisessem fazer algum tipo de comentário. Porque se não houver comentários, eu vou fechar com um casinho que eu sempre conto, que é interessante, tá? Tem alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não tem problema não. Se você for contra, for a favor, agora é a hora de você falar, até para que a gente possa debater e aprender juntos, tá? E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, professor Bernardo. Diga lá. Boa noite a todos. Boa noite. É que, embora estejam definidos critérios, eles são muito subjetivos, né? Na verdade, não. Olha, o critério aqui é autodeclaração. Você se auto-intitula negro ou pardo. O que o Supremo disse é que, além desse critério da auto-identificação, você pode ter outros critérios. Ou seja, o edital do concurso, por exemplo, ele vai definir, olha, você vai ter que apresentar foto, você vai ter que se apresentar perante uma comissão, a comissão vai julgar se você tem ancestralidade negra ou não, se você tem o sentimento de pertença por conta de diversos critérios que são adotados em lei, inclusive. Então, os critérios para definição da heterointegração também tem que estar especificados no edital, entendeu? Não é tão abstrato assim, não. A autodeclaração sozinha talvez fosse um critério muito subjetivo, mas a heteroidentificação, ela tenta exatamente equilibrar essa subjetividade, entendeu? Mas, na opinião do senhor, um país tão miscigenado igual
o nosso não fica muito, digamos, passível de questionamento ou de definição? Tá. Bom, essa era a pergunta que eu estava esperando. Quando eu comecei a minha carreira como professor, eu estava iniciando meu mestrado, eu vou responder a sua pergunta com esse exemplo, tá? Eu tive a oportunidade de participar de um congresso lá em Brasília, um congresso de pós-graduação, chama Comped, não sei se já ouviram falar. É um congresso muito legal porque ele permite, né, que alunos e professores estejam presentes. Você mesmo pode participar do Comped, basta você enviar um artigo, ele vai passar por uma avaliação e se ele for aprovado, você tem o direito de apresentar o seu artigo perante os professores, perante os alunos e debater igual a gente está debatendo aqui, de igual para igual, defendendo o seu ponto de vista. Claro, o Comped não custeia viagem, não custeia nada, hospedagem, nada disso, mas se você fizer inscrição, tiver condições de ir, você pode ir perfeitamente. Pois bem, eu fui nesse congresso lá na UNB, em Brasília, e num dos painéis que eu participei, exatamente o tema que estava sendo discutido era a discriminação racial. E, bom, um artigo que foi desenvolvido por um dos meus colegas, né, lá da sala, a gente tinha mais de, eu vou chutar aqui por alto, tá, gente? A gente tinha mais de, com certeza, mais de 2.000 pessoas no congresso. Mas aí você tinha divisão em salas e cada sala debatia os assuntos daquele painel. E eu optei por participar desse. Então, esse colega, ele apresentou um artigo que fazia uma reconstrução da realidade brasileira desde a independência até a abolição da escravidão e após a abolição da escravidão, e debatia a questão das cotas raciais. E quando, né, foi dada a palavra para as pessoas que ouviram, né, a exposição dele, para que as pessoas apresentassem perguntas, eu levantei a mão e eu fiz uma pergunta para ele muito parecida com a que o Aurélio me fez aqui agora. Né? O nosso país é um país bastante miscigenado. Se você for a Salvador, por exemplo, a maioria das pessoas que lá estão é negra, né? Não é branca. E mesmo nós, né, assim, vamos falar assim, mesmo eu, né, que tenho muita possibilidade de ser identificado claramente como branco, se você me comparar, né, com um norte-americano ou com um europeu, né, branco, você vai ver que, bom, branco mesmo eu não sou. Mas o fato é, a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: será que o critério justo não seria o critério socioeconômico ao invés do critério, né, cor de pele, fenótipo? E aí ele me deu uma resposta que eu nunca vou me esquecer, porque foi extremamente pedagógica, sabe? E é exatamente isso que eu queria apresentar para você, Aurélio, como resposta. Não para te convencer, mas para tentar gerar reflexão, percebe? Se você vai concordar ou não, aí já é com você e com os demais colegas. Mas isso me fez refletir. Veja, ele falou assim: colega, eu concordo, mas dá uma olhada aqui na sala. Aí eu olhei, tinha umas 60 pessoas na sala. E ele me perguntou: quantos negros tem aqui? Aí eu olhei e respondi: tem um. Era ele. Aí ele falou: pois bem, a questão é que no Brasil, em regra, o critério socioeconômico também beneficiaria, em sua grande maioria, os negros. E mais do que isso, a consideração dele foi mais profunda, porque ele disse assim: o fato de a gente ter um negro ali podia ser interpretado de diversas formas. Acaso, mérito, ou eventualmente algum outro aspecto, né, que a gente eventualmente desconsiderasse. Ele teve oportunidades, mas a maior parte das pessoas, né, negras não tem as mesmas oportunidades que ele teve. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Aurélio, eu, Bernardo, eu não tenho motivos particulares para defender a política de cotas. Eu não me beneficiaria, meu filho não se beneficiaria, minha esposa não se beneficiaria, minha família próxima não se beneficiaria. Mas, ainda assim, por considerar
que existem, né, na nossa sociedade pessoas que, por conta da cor de pele, não têm acesso às mesmas oportunidades que outras, inclusive de educação adequada, eu considero que sim, mesmo num país miscigenado como o nosso, seria um mito falar que nós vivemos numa democracia racial e seria um mito defender que as pessoas têm as mesmas oportunidades. Aí você poderia me dizer, mas pessoa, tem muitas pessoas que são brancas ou que não são pardas e não são negras e que têm, né, diversas dificuldades, porque são pobres, porque não têm acesso a uma alimentação de qualidade, não têm acesso a uma educação de qualidade. E eu diria para você o seguinte, isso significa que nós tenhamos que ter outros aspectos, outros critérios de compensação para alcançar também essas pessoas. Uma coisa não elimina a outra, entendeu? É como eu vejo a questão. Tem um livro bom que eu queria te indicar, todos que quiserem ler também, vale muito a pena, que me fez refletir bastante. Chama Direito à Diferença, do Álvaro Ricardo Souza Cruz. Muito, muito legal. Vale muito a pena. Exatamente para você ver essa situação. Uma questão que eu queria te colocar também, eu queria fazer essa pergunta, Aurélio. Queria que você respondesse de acordo com o que você pensa, tá? Vamos pensar aqui. Você seria contra uma cota para uma pessoa com deficiência? E aí, o que você me diz? Não, eu não, assim, de bate-pronto, eu não sou contra o sistema de cotas. Eu acho que a maior dificuldade num país com a cultura igual a nossa é de aplicar o critério, porque, infelizmente, o jeitinho brasileiro acaba predominando. Sim. Então vamos lá. Você não é contra as cotas por princípio. Você, às vezes, questiona a forma como é implementada e um eventual desvio na aplicação desses critérios, não é isso? Exatamente. Então, eu vou pegar a sua resposta. Se alguém mais quiser falar, eu estou aqui agora desenvolvendo um debate. Não sei se vocês estão vendo. Pode falar com toda a liberdade, viu, gente? Veja bem, esse argumento, ele também é um argumento que pode ser questionado. Tem um contra-argumento. Veja, um desvio, ele pode acontecer para qualquer tipo de programa, para qualquer tipo de lei, para qualquer tipo de situação. Por exemplo, né, nós sabemos que, vamos pegar um caso atual, nós sabemos que a escolha de ministros é uma prerrogativa do presidente da República, ele indica o que ele quiser, tá? No entanto, nem todo tipo de escolha é legítima, vamos dizer assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Porque, em tese, você tem alguns desvios que não seriam admitidos. Até na escolha de um ministro, você tem essa possibilidade de desvio. O desvio tem que ser corrigido. Existem mecanismos de controle. Esse é o ponto. Mas o desvio em si não justifica que eu diga, então, agora, a partir de agora, o presidente não vai nomear mais ninguém. Você está entendendo? A mesmo raciocínio se aplica às cotas, no meu modo de entender. O fato que nós tenhamos desvios significa que nós tenhamos que ter também mecanismos de controle para combater esses desvios. Desvios sempre podem acontecer, né? Mas não significa que nós tenhamos que excluir a possibilidade, né? E o que o Supremo decidiu nesse julgado que eu li para vocês, né, na ADC 41, foi exatamente isso, com essa preocupação que você levantou, Aurélio, que é uma preocupação legítima. Ele disse assim, olha, como nós vivemos num país onde, de fato, as pessoas tendem a querer se beneficiar, né, levar vantagem em tudo, eu tenho que admitir o critério da autodeclaração, mas também o critério da heterodeclaração, ou da heteroidentificação. Porque com outros critérios para além da autodeclaração, eu posso exatamente controlar esses desvios. Beleza? Vamos fazer assim, na próxima aula a gente retoma desse ponto, eu fecho o princípio da isonomia e aí vou começar a trabalhar com vocês, estudar com vocês algumas liberdades fundamentais, tá bom? Mas se você quiser trazer mais algum argumento, se a gente quiser debater mais alguma questão nesse ponto, fiquem extremamente à vontade. Esse material, né, que eu estou compartilhando com vocês,
eu já disponibilizei, eu deixei ele com vocês têm acesso, então vocês podem abrir o material e estudar essas decisões que eu mencionei aqui hoje. Tá bom, gente? Espero que não sobre, não restem dúvidas e que na próxima aula nós todos estejamos aqui para estudar as liberdades fundamentais. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais.